Mais um dia em que nós podemos louvar e engrandecer por essa maravilhosa graça que nos é dado ao amanhecer. Nós podermos despertar a nossa consciência para dizer: mais um dia me foi dado. A glória do Senhor está sobre mim, a minha casa, a minha vida. E hoje eu trago aqui a consciência, à luz bíblica e filosófica, porque eu acredito muito na filosofia, na ciência. Eu acredito muito que Deus também caminha nesse lugar, né? Para nos trazer a luz daquilo que muitas das vezes a Bíblia fala e nós não conseguimos ter discernimento, porque as palavras da Bíblia, elas estão, às vezes, tão minuciosas em parábolas que muitas das vezes nós não compreendemos aquilo que é verdadeiramente a mensagem quer nos expressar. E sem dúvida que quando nós seguimos um bocadinho da filosofia e da ciência, nos traz uma luz mais leve e de uma forma mais clara do que realmente a palavra de Deus quer nos trazer. Então a espiritualidade, ontem eu falei sobre a espiritualidade e hoje eu tenho o prazer de falar sobre a consciência. O que é consciência aos olhos filosóficos? Como é que nós nos movimentamos? Eu acabei de dizer que nós tenhamos a consciência porque acordamos de manhã. Então essa é a consciência que observa. Essa é a consciência que tem a noção que eu acordei, eu estou aqui. Automaticamente a minha consciência põe-se em movimento quando eu acordo. Então a consciência é aquilo que tudo vê, aquilo que tudo observa. Então é lindo quando eu posso entender que a minha consciência observa o meu eu. É lindo quando eu posso perceber que a minha consciência, ela me dá lucidez sobre as coisas. Porque para eu ter consciência que eu acordei, para eu ter consciência daquilo que eu quero, para eu ter consciência do que eu busco, é algo dentro de mim que movimenta para isso, né? Porque a consciência em todo o tempo ela observa. Eu posso olhar para uma caneta vermelha e uma caneta azul, mas a minha consciência sabe aquilo que eu quero. E a partir da consciência daquilo que eu desejo, eu faço uma escolha. Então, resumindo e concluindo, a consciência é aquilo que tudo observa. A consciência é aquilo que nos faz entender o quanto nós somos amados. A consciência é aquilo que nos faz entender que teve um Deus soberano que nos criou e que enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio porque ele simplesmente nos ama. Ele não necessariamente tinha que fazer aquela passagem, mas ele optou fazer para nos despertar a consciência. Ele optou fazer para nos fazer entender qual era o caminho. Por isso é que nós temos o exemplo. Às vezes assim, minha consciência. Às vezes a nossa consciência quer o caminho esquerda, quando Jesus fez direita. Quando eu trabalho a minha consciência mediante uma espiritualidade que me traz a consciência da parte humana que eu sou, eu me desperto para o lado bom. Porque a minha consciência precisa ser despertada ou para o lado bom ou para o lado mau, daquilo que eu quero buscar para mim. Mas eu também, a mesma coisa, a consciência tem a noção que quando eu faço escolha eu tenho esse resultado. Olha só o poder da consciência, que me dá o entendimento de que quando eu escolho a esquerda, eu vou colher um fruto. E a mesma consciência que escolhe a esquerda vai observar e vai questionar: é este fruto que eu quero para a minha vida? É este fruto que eu quero que permaneça comigo? Por isso é importante nós percebermos isso. Eu ontem estava a estudar um bocadinho sobre essa consciência que a filosofia trabalha,
E a filosofia, nós temos que entender que a filosofia trabalha sobre uma hipótese. Não há uma clarividência. Mas já está muito comprovado por várias teses e várias amostras de que a nossa consciência nos dá isso. Tanto que nós somos resultado daquilo que nós vivemos. E nós somos resultado da nossa escolha. E quem faz as escolhas por nós? A nossa própria consciência. Isso é Deus em nós. Deus, ele não está longe da filosofia e da ciência. Por que eu gosto muito de falar sobre isso e desmificar? Porque quando eu era criança, eu entendia de que os cientistas e os filósofos eram todos loucos e todos queriam desvendar a verdade, que criava-se uma certa descredibilidade com o trabalho deles. E hoje eu tenho algo dentro de mim. Eu amo a filosofia. Eu amo a filosofia porque ela traz uma lucidez de quem eu sou e quem eu estou a ser. Está a dar o resultado que eu desejo, ameniza a dor da minha alma, acalma a tempestade da minha vida. Que frutos eu estou a colher perante o meu comportamento e a minha atitude? Então, passa da religião e vai para o cerne da alma. É algo muito mais profundo. É algo muito mais didático de perceber, de apalpar, de sentir. É a realidade da vida, cá fora, no meu trabalho, no meu relacionamento com os mais próximos e com as pessoas que eu vou encontrando ao longo da minha existência. Às vezes nós achamos de que temos que ter um comportamento só porque a religião nos pede. Não. É a conduta de quem quer realmente colher bom fruto. Ultrapassa a religião. É a vida humana. É a existência. Então não é isso só para vos dizer que não é só a religião que nos leva a esse caminho. Tudo nos leva ao sentido de olhar para entendermos quem estamos a ser, porque isso traz um sofrimento para a nossa alma. Quando eu não tenho uma consciência de observar quais são os caminhos que eu estou a escolher, eu vou colhendo um fruto daquele resultado. E às vezes, muitas das vezes, o fruto é amargo. E eu me ponho a sofrer por isso. Eu me submeto a um patamar de sofrimento, de angústia, de revolta, de raiva, de ódio. Porque as minhas decisões me levaram para esse caminho. E quando eu ponho a minha consciência a observar de uma forma lúcida, porque a consciência, ainda que nós não tenhamos essa percepção, nós conseguimos observarmos a nós. Porque a consciência nos permite isso. E nós temos a consciência de quando estamos a ser bom ou mal. Porque nós temos a consciência do que é certo e que é errado. Mas muitas das vezes, pela falta de maturidade, nos faz estar na carne, na matéria. Nós temos 4 corpos. Vamos falar de 4 corpos hoje. Um bocadinho, eu vou desmificar isso, eu vou tentar trazer isso com muita clareza, para que eu possa levar uma mensagem para ti, para te fazeres entender que tu não vais escolher o bem por causa de uma religião, ou por causa de um pastor, ou por causa de um padre, ou por causa de alguém que te disse. Tu precisas escolher o bem pela paz e leveza que isso pode trazer na tua vida e na tua trajetória ao longo dessa jornada da vida. O bem que nós escolhemos é um benefício para a nossa vida.
para nossa alma, para nossa paz interior, para nossa consciência principalmente. Ah, minha irmã querida. Então, quando eu escolho bem, optando fazer a minha melhor parte, a minha melhor versão, eu estou a deixar em mim fluir aquilo que vai me edificar, vai me trazer uma paz, uma solitude, uma luz, vai me conectar com a minha parte humana. E quando nós conectamos com a nossa parte humana, nós já não observamos a vida na matéria, no ego. Porque a consciência, quando ela está na matéria, quando ela está no corpo emocional e mental, ela observa a vida através do olho nu da matéria. E quando nós observamos a vida através do olho nu da matéria, temos tendência a estar apegados às coisas do mundo. Temos tendência a estar apegados ao nosso desejo, ao nosso ego, de eu quero, eu posso, eu vou à procura, e acabamos por querer anular o outro, inconscientemente. Por quê? Porque eu. O ego te faz pensar que é tudo sobre ti. Eu quero esse computador, eu quero essa casa, eu quero esse carro, o marido é meu, o filho é meu. E no fundo, quando nós conectamos com a alma, que é a essência humana, nós vamos perceber de que nada é nosso. Que tudo uma hora vai embora. Que hoje eu posso estar aqui, amanhã não. E quando nós observamos a vida pela consciência da alma, que é a parte humana em nós, nós começamos a ver as coisas do alto, com uma sabedoria suprema. Por quê? Porque a alma é aquilo que nos conecta à nossa centelha divina. A alma é aquilo que nos conecta com o amor, com a leveza, com a paz, com a sabedoria, com o discernimento. A alma é aquilo que nos torna mais sensíveis às coisas, às pessoas. E começamos a ver que nem tudo é sobre nós. E começamos a ver que nem tudo é sobre satisfazer a nossa vontade. E aí nós compreendemos a importância de olhar para o outro, de entender a vontade do outro. E aí vamos entender as circunstâncias da vida. Não aconteceu dessa forma, não era para ser. Está tudo bem. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. Mas quando eu estou muito no ego, na matéria, no corpo físico e emocional, que tem blocos, que tem traumas, que tem ego, que tem vaidade, que está muito na terra, muito no terreno, quando acontece uma coisa, eu me revolto. Quando acontece uma coisa, eu fico magoada. Fui ferida, eu quero ferir. Fui machucada, eu quero machucar. Falaram mal comigo, eu quero falar mal também. Porque é tudo por uma moeda de troca. Porque estamos tão na carne que tornamos insensíveis a nós e aos outros. E aí vem o sofrimento humano. Por isso é que Jesus e toda essa egrégora que nos traz a lucidez de quem somos, nos chama para despertar da consciência. O despertar da consciência é entender que não é sobre religião, é sobre buscar a lucidez sobre quem eu sou. Porque mediante a minha busca, mediante aquilo que eu quero, mediante as escolhas que eu faço, eu pago um preço por ela. É muito mais, por isso é que diz, nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Mas também temos a noção do que é certo e o que é errado.
Mas muitas das vezes nós fazemos escolhas que nos levam para um lugar errado. E aí não é o fim do mundo. E aí temos que ver a consciência que está conectado na alma, que diz, ok, eu tomei o caminho errado, eu fui, eu não entendi, hoje eu vou tomar um caminho diferente. Hoje eu vou fazer algo diferente, vou recalcular a rota. Só que quando eu estou na matéria, a minha consciência fica tão no ego que eu reclamo, eu guardo mágoa, eu guardo dor, eu reclamo, eu viro ranzinza, eu não sei perdoar, eu não sei liberar sentimentos. A minha consciência está tão conectada na dor, na mágoa. Bom dia, minhas irmãs. A minha consciência está tão conectada na dor, no ódio, que eu crio uma revolta dentro de mim. E essa revolta que eu crio dentro de mim, a minha consciência, que está no nível baixo, no nível do ego, da emoção e do mental, me leva a ser uma pessoa que eu não gostava de ser e que eu não orgulho. Mas porque a vida, muitas das vezes as pessoas dizem assim, a vida lhe fez assim. Não, ele se permitiu, ou ela se permitiu ser assim. Porque ainda assim que a vida nos traga sofrimento e dor, porque todos nós vamos ter sofrimento e dor. Não há ninguém que esteja livre disso. Eu preciso ter consciência que eu preciso fazer escolha. Eu preciso ter consciência de que eu preciso carregar a minha cruz. Porque é isso que vai me igualar, é isso que vai me tornar humano. E que nada na minha vida é em vão. A consciência é um ser que percebe. Olha só quanto sofrimento eu tenho. O que eu vou fazer com esse sentimento? Vou guardar dentro de mim? Ou vou segurar nela, olhar para ela e dizer, o que tu tens para me ensinar? Eu quero aprender com. E seguir em frente. Olhar com os olhos da alma, com a sabedoria que me dá um entendimento no alto, para eu entender que se eu estou a passar por aquilo porque eu tenho alguma coisa para aprender com. Se a vida me traz esse sofrimento, se a vida me traz essa angústia, se a vida me faz aprender a desapegar das coisas, é porque Deus tem um trabalho na minha vida para fazer. Ainda que tu não queira chamar de Deus, chama ela de vida. Chama ela do nome que tu quiseres. Porque a verdadeira espiritualidade, ela nos dá a liberdade de entender de que o nome que eu dou para ser melhor pessoa sou eu. A verdade absoluta não existe para ninguém. A única coisa que interessa é que essa verdade me torna melhor todos os dias. Que essa verdade me modifica o meu caráter. Que essa verdade me faz tornar mais humana. Que essa verdade me faz olhar para mim, para dizer o que eu tenho de melhor para doar para esse mundo. Porque eu entendi que sobre um sofrimento que eu passo, é para modificar o ser que existe em mim. Porque a minha consciência que vou conectar com a minha alma, para olhar os exemplos dos grandes mestres que passaram nessa terra, que deixaram-nos o exemplo do caminho. Eles tiveram sofrimento. Jesus passou por tormenta, por sofrimento. Ele podia se livrar daquela dor toda. Mas do que valeria a pena? Qual era o legado que ele nos deixava? Só que hoje, se eu falo de Jesus, eu falo de carregar a tua cruz, o que tu faz pensar? Eu não quero saber de religião. Eu não estou a falar de religião. Eu estou a falar de vida humana. Eu estou a falar de tu lá na tua casa. Eu estou a falar de tu com a tua consciência. Quando tu faz o mal ao teu próximo,
O quanto essa consciência te pesa quando tu vais para a cama. O quanto isso te maltrata a ti, porque quem está a sofrer com as tuas atitudes, seja elas boas ou não, és tu. Então ultrapassa a religião, ultrapassa o homem. É a vida humana no mais cerne da alma. E nós precisamos entender isso. Em 2025, nós somos chamados a olhar para a nossa vida, a mudar aquilo que realmente é o nosso íntimo, para que o nosso caráter seja moldado. Por isso é que nós precisamos entender que essa mudança, ela é nossa. É a nossa busca. É uma necessidade que tem que germinar dentro de cada um de nós. Não é só ser religioso de orar. Eu adoro orar. Eu amo orar. Eu sinto uma paz em orar. Mas que essa oração seja no meu dia a dia. Que essa oração seja na minha tomada de decisão. Que essa oração seja no meu olhar ao próximo. Que essa oração seja quando alguém me trata mal. Quando alguém me diz coisas que me magoam, eu silencio. Eu guardo isso. Eu observo com a consciência. E faço o meu próprio filtro. Mas ainda assim, não vou querer pagar na mesma moeda. Porque a minha consciência, na necessidade da busca de me tornar a melhor pessoa, eu vou entender de que não é o fruto que eu quero responder com a mesma moeda. O convite hoje para nós, para todos nós, independentemente da tua crença, da tua religião, do teu estatuto, porque hoje, quando nós falamos em estatuto, queremos ser um bocado snob. Eu sou isso, eu sou advogada, eu sou doutora, eu sou juíza, eu sou empresária, mas ainda assim, tu és humana, ainda assim, tu és humano, ainda assim, não vais estar livre de pagar o preço pelas tuas escolhas erradas ou boas que tu fazes. Ainda assim, quem faz as contas do juízo final não é o teu papel de diploma. Quem vai te dar a paz na tua consciência não é o diploma, mas é a tua escolha pelo bem ou pelo mal. Por isso, quando nós optamos ser melhor pessoa, não é porque eu quero servir a uma religião. Não é porque eu quero fazer parte de um grupo. Não é porque eu quero agradar a alguém. Quando eu escolho ser a melhor pessoa, é porque eu entendi o quanto isso é importante para a minha vida, para a minha evolução e para a paz da minha alma. Quando ainda eu tenho autoridade como patrão, como patroa, escolher não abusar desse lugar onde eu estou para diminuir pessoas, mas sim para ajudá-los, para fazer com que eles possam ser melhor no trabalho que eles estão, porque o meu exemplo influencia. E são escolhas que nós fazemos, através de um olhar da consciência. Então, o que nós podemos separar aqui? A religião, a espiritualidade, a filosofia e a ciência. No bem entender aqui, dá para separar o joio do trigo? Se quando todos estão a falar do mesmo, por que nós, homens, com o nosso coração cruel, muitas das vezes queremos separar
o dom de Deus que cada um foi dado. Por que queremos tapar o sol com a peneira, quando o sol ele irradia para todos nós? Ainda que eu esteja aqui, ainda que esteja uma pessoa no presídio, que esteja uma pessoa no hospital, que esteja uma pessoa no cemitério, que esteja uma pessoa onde ele estiver, o sol não vai irradiar por mim porque eu estou a melhor pessoa, não. Ele vai irradiar por todos. Então, quando eu digo isso, a minha consciência precisa observar que todos nós somos filhos e Deus ama todos da mesma proporção. Deus não faz escolhas. Deus, aonde está o bem, Ele está presente. Aonde está uma alma em paz, Ele está presente. Aonde está uma alma sedenta por buscar melhor da sua versão, existe Deus dentro de nós. Paremos de fantasiar que está aqui ou está ali. Não, Ele está em tudo e em todos. Todos nós somos criação dEle. Ainda que o homem queira desmificar, ainda que o homem queira justificar, não há justificativa. Nós não conseguimos nunca justificar o poder de Deus. E nem nunca vamos entender. Tive uma vez que eu ouvi que eu mentindo, tirei o copo do lugar, me perguntam, tiraste o copo do lugar? Eu digo, não, não fui eu. E um que está lá preso porque matou alguém. Isso não significa que Deus me ama mais. Porque o erro e a mentira, para Deus, tem a mesma proporção e o mesmo tamanho. E Deus não me ama mais porque eu estou aqui do que aquele que está preso. Por isso é que tão sabiamente Ele disse, do que vale orar só para vocês e para quem vocês amam, se vocês não são capazes de orar para os vossos inimigos? Se vocês não são capazes de orar pelas almas opressivas que estão no caminho errado? Do que vale nós queremos fazer só por nós, quando nós não abdicamos para fazer em prol dos outros, que se calhar nem conhecemos, mas que precisa de uma oração nossa, precisa de uma benevolência, precisa de um olhar, precisa de um sorriso. Tudo é oração. Quando eu sorrio para alguém que está triste, eu estou orando. Quando eu digo a alguém no caminho que está desesperado, vai ficar tudo bem, é oração. Eu posso estar a orar 24 horas sobre 24 horas. Desde que eu tome cuidado com a palavra que sai da minha boca. Porque dentro de mim eu posso deixar fluir o bem, mas eu também posso deixar fluir o mal. Aqui eu disse, a consciência é um ser que percebe. A consciência se dá no contraste. Como assim a consciência se dá no contraste? Por exemplo, se nós vivêssemos debaixo só de uma cor, nós não percebíamos o contraste. Nós percebemos o contraste porque, olha, neste vídeo, eu estou com a camisa preta, a planta é verde, a coisa é cinza. Então há um contraste. Então a consciência percebe a diferença. É quando uma nota musical, quando se toca na mesma nota, nós não percebemos a diferença. Mas se tocar em notas diferentes, nós já conseguimos perceber que as notas mudaram. E essa é a consciência que percebe. Ela se dá no contraste, quando conseguimos distinguir o que percebemos. A consciência, quando está centrada na mente e no emocional, ela torna egoísta e só busca satisfação própria. E acaba insensível e não percebe o belo, porque está muito centrado em si, nas suas necessidades. Mas quando a própria consciência percebe as necessidades da alma, que está além do corpo físico, mental e energético, ele acessa o belo, se sensibiliza com os outros
e isto lhe torna mais humano. Conectando com a sua essência é o seu lado humano, e esse lugar é fantástico porque ela tem uma visão superior, profunda, além do superficial. Quanto mais conectamos com a nossa alma, mais mudamos o nosso mundo pessoal. Esse mundo pessoal, esse olhar para dentro. Essa é a consciência que observa. Essa é a consciência que tem a noção daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. A alma é a casa que nutrimos na nossa necessidade. A alma é a casa que nutrimos a nossa necessidade porque a alma é onde nós purificamos o nosso ser. É onde lapidamos o nosso ego. É onde tornamos mais empáticos, mais humanos. É tipo aquela casa que nós entramos, nos trata tão bem, nos dá uma comida saborosa, nos mima. Assim é a nossa alma. Quando nós somos magoados, nós conectamos com a nossa alma e automaticamente nós compreendemos que o outro não teve um nível de entendimento, só por isso nos magoou, e nós precisamos ter esse nível que ele não teve para aprender a perdoar o comportamento errado dele e orar por ele, para que ele tenha entendimento que ele não está conseguindo ter sozinho. Mas debaixo de uma oração minha, Deus vai lhe tocar e vai lhe fazer olhar pelos erros dele e ser melhor pessoa. É sobre isso. Que lindo, né? É para alcançarmos, e para alcançarmos esta conexão, precisamos transitar do pequeno eu, que está na consciência baixa, e subir para o eu superior, que está na dimensão alta, que é a alma, que é uma visão ampla, é uma visão de amor, é uma visão de sabedoria, é uma visão de discernimento, de paz, de plenitude. Por isso precisamos querer ser um pequeno aprendiz, estar sempre em busca de crescimento e não duvidar que cada ser humano, cada relação e cada situação nos tem para ensinar. Às vezes eu deixei esse texto, eu disse, às vezes nós temos a sensação de que o outro não tem nada para me ensinar. Eu sou doutora, eu sou bacharelato de qualquer coisa. Esse aí não tem nada para me ensinar, é um mendigo, ou trabalha nisto, ou é um carregador de caixas. Mas quando a minha parte humana entende que todo ser humano tem um segredo que eu posso aprender com, eu entendo a compreensão divina da humanidade. E eu não me diminuo ninguém, porque eu entendo que cada um tem algo para me ensinar e para que eu torne melhor pessoa. E quando eu me abro com o coração sensível da aprendiz, eu me disponibilizo a aprender. E é lindo quando nós disponibilizamos a aprender. Eu vou deixar aqui só mais vou terminar essa live já. Quando falamos do corpo, que são os corpos compostos pelo humano, ou a filosofia associa os elementos da terra, porque a filosofia ela tem uma tendência de discernir o nosso corpo com cada elemento da terra. Então o nosso corpo energético está ligado à água que flui, é energia. Se nós observarmos uma água correr, é energia que corre. Então, por que eu trago essa parte da filosofia? Porque ela está muito conectada com a palavra, com a unção de Deus, com a criação divina. Só para nós entendermos que nada está separado um do outro. A partir do momento que nós acreditamos que a sensibilidade está ligado na água, o corpo emocional é o ar. Às vezes há
tempestade, do vento, vento forte, e as emoções estão todas estrambelhadas, e às vezes há vento calmo. E o mental é o fogo que explode, que está na raiva, né? O corpo físico é a terra, é o envolto que nos foi emprestado. Mas quando conectamos com a alma, e não necessariamente só com uma das partes ou qualquer parte que está conectado à natureza, que é terra, água, ar e fogo, quando nós conectamos com a alma, que é a essência, nós conseguimos dominar todas essas emoções. Porque a alma tem o controle sobre uma mente que está em fogo, sobre uma emoção que naquele dia está num vendaval, sobre a energia que muitas das vezes está num fugaz, a correr, e nós não temos controle, que vem a ansiedade. Quando conectamos com a alma, amenizamos todas essas emoções. E Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Por que eu termino a minha live com isto? Porque quando nós buscamos o reino do céu e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque nós pomos em primeiro lugar aquilo que é devido, que é a nossa alma, a nossa parte sensível que conecta com o outro, o olhar para dentro e entender de que o outro também precisa desse olhar, é de ser mais empático, é de amar o teu próximo, é de amar as pessoas que te falam mal contigo, é de orar pelas pessoas que trazem muita dificuldade e dor. É sobre isso, é sobre esse amor. Que nós possamos entender que nós não precisamos ser muito fechados numa coisinha só. Porque Deus está em tudo. A partir do momento que eu quero buscar Ele, a partir do momento que eu sei o que eu quero, observando com a minha consciência, tudo que eu vou buscar, eu quero que tenha amor, eu quero que tenha paz, eu quero que tenha discernimento, eu quero que tenha sabedoria divina, para que eu possa elevar a minha consciência e poder entender o amor de Deus aí. E que a paz do Senhor esteja sobre nós. E que possamos despertar a nossa consciência. Porque quanto mais nós despertamos a nossa consciência, amenizamos o sofrimento na nossa vida e nas demais pessoas que estão ao nosso redor. Preocupa em mudar o teu mundo. E a partir do teu mundo que tu mudas o mundo de alguém que está à tua volta. Olha mais para ti. Observa que ser humano é que tu estás a tornar. E a partir desse momento, observa se esse comportamento é o que tu queres permanecer com ela na tua vida. Ou se está na hora de fazer a mudança, que ela é necessária. Não dá para começar um ano quando nós não mudamos o nosso caráter. Não dá para querer coisas novas na vida. Diferente a ti mesmo este Natal. Que tal investimento? Isso dá o YouTube. Não dá para querer coisas novas na vida quando o nosso íntimo ainda não experiencia o novo. A nossa consciência não consegue observar com mais clareza, com mais nitidez e com mais amor, conectada à nossa essência. Esta é a nossa live, amanhã eu voltarei cá. E fica aqui na nossa página, partilha os nossos conteúdos, traga mais pessoas, mais mulheres. Comenta este conteúdo, porque quando nós comentamos, nós estamos a dizer ao algoritmo: eu gostei desse conteúdo, pode servir para outra pessoa. Para que nós possamos expandir o amor, tocar no coração dos outros. Porque há muitas pessoas a perder vida, há muitas pessoas revoltadas, há muitas pessoas que precisam de ouvir
de que se eles puserem Jesus em primeiro lugar, todas as coisas lhes serão acrescentadas. E nós precisamos levar essa mensagem de paz, de amor, para tocar as pessoas na alma, no cerne, e para trazer a paz que eles buscam. Que muitas das vezes buscam em coisas, em momentos, nas pessoas. Só que essa paz que nós tanto queremos, ela está dentro de cada um de nós, conectando com a nossa centelha divina. Um lindo dia e que Deus nos abençoe grandemente. Que o amor de Deus nos encontre. Graça e paz, essa live vai ficar salva, meus amores. Um lindo dia, bom dia, abençoado seja para cada uma de vocês que estão aqui, que estiveram aqui e que ainda vão assistir essa live, que eu sei que vai tocar o teu coração. Eu sei que vai trazer uma luz, uma consciência de muita coisa. Graça e paz.